Ele está começando. Pronto. Agora começamos, de fato, a gravação. Então tá. A gente vai tentar, como eu vi que surgiram muitas dúvidas basicamente em todas as questões, eu vou tentar dar pelo menos uma passada por cima de todas as questões, tipo, de modo geral, né? E aí, se passar das 7 horas, a gente interrompe a gravação e aí eu continuo para a gente tentar dar pelo menos uma passada geral por cima das 5 questões, né? Para ajudar vocês. Então, vamos lá. Questão 1. Ele basicamente dá uma parametrização para x, para y e pede, item A. Mostra que a parametrização descreve uma cônica e encontra os valores de t correspondentes ao vértice da mesma. Essa daqui, quem tá fazendo Física 1, ou quem fez o ensino médio e lembra disso aqui, isso aqui é basicamente a equação de uma parábola. Isso aqui é basicamente, se você tem um projétil, né, viajando, o eixo X vai ser um movimento uniforme, constante, né? Uniforme já constante, mas vai ser um movimento com velocidade constante e o eixo Y vai ter aceleração. Então, esse C aqui seria o análogo à gravidade, esse B aqui seria a velocidade inicial, né, no eixo Y. Ou seja, isso daqui eu acho que não é difícil a gente se convencer de que isso daqui vai ser uma parábola. Tudo bem? Então, de fato, isso aqui descreve uma cônica e essa cônica vai ser uma parábola. E melhor ainda, se você coloca o t igual a zero, então você vê que t igual a zero tem x igual a zero e y igual a zero. Ou seja, essa parábola passa pela origem, que era também uma das suposições que a gente fazia lá com o modelo físico, que a parábola saía, o projétil saía da origem, e a gente conseguia calcular o alcance máximo e um monte de coisa com essas informações, tudo bem? Como que a gente calcula essa diretriz e a distância para algum foco? Como ele só está pedindo a distância dela para algum foco, a gente não precisa calcular exatamente onde vai ser o foco, mas a parábola ela é muito interessante porque dá para a gente trabalhar com algumas simetrias. Tudo bem? Então, deixa aqui com os chats abertos. Felipe. Oi. Então, o problema que eu tive nessa 1A nem foi de identificar da parábola e tal, mas foi da parte que ele pede os valores de t. Eu não tô conseguindo de jeito nenhum. Que correspondem aos vértices da mesma. Tudo bem. Essa aqui eu acho que é mais simples do que parece. Tá, então vamos lá. Eu vou fazer aqui um desenho e a gente discute em cima do desenho, tudo bem? Então, com base em tudo que a gente já comentou, que isso aqui vai ser uma parábola e que vai passar pela origem, o desenho já vai ter um leve viés, porque a gente já fez essas análises iniciais, tudo bem? Então, olha só. A gente vai ter aqui o nosso eixo Y, aqui o eixo X, e a nossa parábola ela vai passar por aqui. Tudo bem. Então, aqui ela continuaria para baixo aqui também. Fisicamente, esses pontos aqui não nos interessam, mas do ponto de vista da geometria vai nos interessar, né? Então, esse aqui é o nosso eixo X, esse aqui é o nosso eixo Y. Tudo bem? Então, a parábola, ela é simétrica em relação aqui ao vértice dela. Então, se a gente pega aqui o vértice, se vocês prestarem atenção, a parábola, ela é simétrica em relação a esse eixo, né? Então, esse ramo aqui da parábola, se você espelhar, ele vai dar exatamente esse outro lado. Então, o x do vértice, então, olha só, o x do vértice, então esse aqui vai ser o vértice, né? Então, é x do vértice, y do vértice. O x do vértice vai ser exatamente a média, o ponto médio das duas raízes dessa parábola. E essas raízes aqui são exatamente onde o y dá zero. Então, quando a gente pega y de t e iguala a zero, a gente vai encontrar dois valores de t. Tudo bem? Um valor de t a gente já viu que é o t igual a zero. E o outro valor de t dá para calcular aqui, não precisa nem aplicar Bhaskara, dá para fatorar e já encontrar outro valor de t, mas quem não souber fazer isso muito bem pode só aplicar Bhaskara, que também sai. Ou seja, um valor de t vai dar para cá e o outro valor de t vai dar para cá. Tudo bem? Você pode afirmar...
não é que você pode afirmar, mas como que as coisas estão muito lineares, pelo menos aqui esse x aqui está muito linear, o que a gente vai achar vai ser o valor de t que dá exatamente nesse vértice, quando a gente calcula o ponto médio. Tudo bem? Acredito que a esse ponto do curso, vocês já, de cálculo 1, vocês já devem ter visto derivada, como encontrar máximos e mínimos. E outra coisa que você também poderia fazer é derivar isso daqui igual a zero, porque o vértice vai ser justamente o valor de t, né? O valor de t que corresponde ao vértice vai ser justamente o valor quando a derivada disso daqui é zero, né? Então, de novo, pela geometria a gente sabe que esse aqui vai ser um ponto de máximo, porque a parábola Felipe, está para baixo. Oi. eu acho que quando você aponta com o tracinho do mouse, não tá seguindo, porque você tá falando isso aqui, isso ali, eu não tô vendo. Você não está vendo? Não. Você não consegue ver o cursor do mouse? Isso. Tá. Na tela do Microsoft Whiteboard ele não tá aparecendo só. Ah, tá. Putz, pessoal, desculpa, eu não estava vendo. Então tá, eu vou riscar. Tá, então olha só. Esse vértice aqui, ele vai dividir a parábola, é um eixo de simetria da parábola. Então esse ramo daqui, ele vai ser, se você espelhar, vai dar exatamente esse ramo daqui. Então o que você pode fazer é, se a gente pegar o valor, pegar esse cara aqui, né, e o y igualar a zero, a gente vai ter exatamente dois valores de t. Um valor de t corresponde a esse ponto e o outro valor de t corresponde a esse ponto. E o que a gente pode fazer é calcular a média desses pontos, que vai dar exatamente, indicar exatamente onde que vai ser o vértice. Outra coisa que poderíamos fazer é, tá, aqui já não vai ter como, mas eu estou falando aqui dessa, eu posso tentar selecionar. Tá, mas a gente pode pegar, oi. Mas isso aí só funciona se essa parábola aí for paralela, né, aos eixos, né? Sim, mas nesse caso vai ser, porque olha como que está aqui o x, né? Na verdade, a gente poderia resolver essa questão aqui de uma maneira um pouco mais completa. Como que seria isso? Vamos tentar escrever esse y e esse x não separados, né? O y dependendo de t e o x dependendo de t. Vamos tentar escrever o y dependendo só da coordenada x. Tudo bem? E como que a gente vai fazer isso? Vamos tentar isolar o t. E é muito simples. O t vai ser simplesmente x sobre a. Tudo bem? A gente está pegando essa equação aqui e está escrevendo t igual a x sobre a. Se a gente substituir aqui, a gente vai chegar aqui y, a gente vai chegar nisso daqui. A gente vai chegar, tá, então a gente sabe que o t é o meu x sobre a e que o meu y é simplesmente bt menos c t ao quadrado sobre 2. Bem, então se a gente substituir o t por esse daqui, a gente vai chegar que é b sobre a x menos c2a ao quadrado x ao quadrado. E, bom, isso aqui de fato é uma parábola, tudo bem? Então, na verdade, com essa equação aqui, aí sim a gente vê que isso aqui vai ser uma parábola e a gente consegue identificar, né, quando que esse y vai dar zero. Aí você vai encontrar dois valores de x. Um x aqui e outro x aqui. Por que o 2a está ao quadrado ali? Só. Porque a gente vai pegar x sobre a e elevar ao quadrado, por causa desse t ao quadrado aqui, tudo bem? Então vai aparecer um ao quadrado no denominador e esse 2 daqui é justamente esse 2 daqui, tudo bem? Então vai aparecer esse 2a ao quadrado aqui. E aí, basicamente, quando a gente quando a gente pegar essa equação daqui e igualar ela a zero, a gente vai encontrar os valores de x equivalente a esse ponto e os valores de x equivalente a esse ponto daqui. Então, se a gente fizer o ponto médio, a gente vai saber o x do vértice, só que o x, né, pode ser escrito, o valor do parâmetro t vai ser simplesmente x sobre a. E você consegue obter o valor do parâmetro que está associado ao vértice da parábola. Tudo bem? Dúvidas na 1A? Acho que não.
Tudo isso fica em função de A, B e C? Sim, Paulo, porque ele está falando, ó, dados números reais positivos, A, B e C, então isso aqui não é tipo esse T. Esse T aqui pensa que ele é um parâmetro que está variando. O A, B e C são constantes no nosso problema, tudo bem? Tá. O Gabriel tinha pedido uma dica e vai ser exatamente, podia só aplicar direto o Y do vértice. Gabriel, sim, aquelas fórmulas, né, para x e y do vértice. Se você souber, acho que pode aplicar direto. Só que lembrando, quando você fizer isso, você vai encontrar qual que é a coordenada x ou qual que é a coordenada y do vértice. E o que ele pede é qual que é o valor do parâmetro t que gera o vértice aqui. Então, você vai encontrar, no caso, se você fizer usar a equação do x do vértice, você vai encontrar o valor do x. E aí você precisa dividir por a. Se você encontrar o y do vértice, aí você vai ter que jogar nessa equação aqui e descobrir qual que é o valor de t que gera aquele valor. Tudo bem? Você falou alguma coisa de derivar? Para encontrar o x ou y. Então, Samara, eu acho que vocês já viram, tá? Mas essa da derivada é só um extra, tá? Você poderia pegar, a gente já viu, ó, essa equação aqui, que é uma equação, uma parábola. Então, você pode derivar, então você pode calcular dy dx, ou simplesmente y', e igualar isso aqui a zero. Quando você iguala isso a zero, é porque a reta tangente vai estar horizontal, e esse vai ser exatamente um ponto de mínimo ou de máximo, né? Ou ponto de inflexão, mas anyway. Então, nesse caso aqui, pela geometria do problema, a gente sabe que isso vai ser um ponto de máximo que vai estar associado ao vértice, por causa dele ser uma parábola. A gente já estudou isso. Então, quando você... Por isso que tem esse 2 aqui, tá? Esse 2 aparece aqui no denominador exatamente para quando você derivar, simplificar. Mas isso aqui é só um extra, tá? Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter visto isso em cálculo. Então, é uma ideia no mínimo natural para vocês, tá? Tá se tornando natural. Mas, de novo, isso aqui não precisa, tá? Vocês podem usar o fato da parábola ser simétrica, calcular as raízes e pegar o ponto médio. Ou então, só usar aquelas formulazinhas do x do vértice e y do vértice. Tudo bem? Vamos para B. Ó, encontra uma reta diretriz dessa cônica e a distância dela algum foco. Tá, a gente sabe que essa reta aqui, então, deixa eu só tentar dar aqui uma limpada no que a gente está fazendo. Então, a gente já sabe que a reta diretriz para uma parábola, ela vai estar aqui assim, ó. E o foco vai estar mais ou menos aqui assim, sei lá. Tudo bem? Então, a gente sabe que a parábola é exatamente o conjunto dos pontos que equidistam de um ponto fixo e de uma reta. Então, o ponto fixo aqui é chamado de foco e a reta é chamada de reta diretriz. Tudo bem? Então, por exemplo, o vértice, ele vai... A distância dele para o ponto vai ser essa distânciazinha aqui. E a distância dele para a reta vai ser essa distânciazinha aqui. E, de novo, pela assimetria, essa reta aqui, eu estou apontando, mas vocês não veem, então essa reta aqui, ela vai ser ortogonal, vai ser perpendicular à reta diretriz, tudo bem? Então, essa distânciazinha aqui vai ser justamente essa, pela própria definição da parábola. Então, a parábola, ela equidista, né, desse ponto, do foco e da reta diretriz. Tudo bem? Então, se a gente encontrar uma reta, a gente consegue simplesmente... E nota, essa reta aqui, ela é simples, então ela vai ser simplesmente um y igual a c. Então, a equação dessa reta aqui é bem simples, tudo bem? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, pensa que você vai... Vou pegar outra cor. Vamos pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó, em azul. Esse ponto, ele pertence à parábola. Então, a distância dele ao foco, que é essa distância aqui, a distância dele ao foco vai ter que ser exatamente essa distância daqui, ó, até a reta. Tudo bem? Só que note, essa distância aqui até a reta vai ser constante, vai ser c. Tudo bem? E essa distância aqui dele até o foco, a gente consegue escrever, né? A gente conhece as coordenadas x e y desse ponto, tudo bem? Não é difícil, é só encontrar uma das raízes desse.
da parábola, né? Então vai ser essa raiz aqui, por exemplo. E a gente sabe que essa distância aqui vai ser simplesmente metade da coordenada x dele, né? Então, porque x vai corresponder a isso aqui tudo, e a gente vai pegar só metade. Então, a gente tem exatamente essa metade daqui. E essa coordenada y aqui, a gente consegue escrever como sendo c, que é essa distância toda, menos 2 vezes essa distância. A gente pode escrever como sendo 2 vezes essa distância daqui. Então, sei lá, vamos chamar essa distânciazinha aqui de d. Tá sobrescrevendo as coisas, está ficando um pouco confuso. Então, vamos chamar essa distância aqui de d, e a gente sabe que isso aqui é c, né? Então, a gente vai ter essa coordenada aqui, então esse cara aqui vai ser um x 0, tudo bem? Então, a gente tem o seguinte, essa distância, né, daqui para cá, então essa distância aqui vai ser igual a essa distância daqui, porque esse ponto pertence à parábola e a distância dele até o foco é a mesma distância até a reta. Então, se a gente escrever a distância desse cara aqui até o foco, isso vai ser simplesmente x sobre 2 ao quadrado, mais essa distância, esse eixo y aqui, só que esse eixo y aqui vai ser simplesmente c menos 2d ao quadrado, e isso daqui vai ser c ao quadrado. E aí o que dá para a gente fazer aqui é esse ponto. Tá, então a gente sabe essa coordenada aqui, essa componente aqui a gente sabe dela inteira. Aqui vai aparecer um c quadrado, que a gente pode simplificar ali. E aqui vai aparecer umas dependências de d e c, né? E a gente precisa calcular qual que vai ser a coordenada, né, dessa reta. E o que dá para a gente fazer é... Deixa eu pensar. Ô Felipe, você fez isso porque você sabe que numa parábola a distância de um ponto ao foco é a mesma distância de um ponto à diretriz. Isso. Exatamente, a gente, na parábola, a distância a parábola, na verdade, é o conjunto dos pontos que equidistam a um ponto fixo, chamado foco, que é esse cara aqui, e uma reta, que é a reta diretriz, tudo bem? Então, a gente já sabe que a reta, ela vai ser, como a parábola que ela não está rotacionada, então a reta, ela vai ser horizontal, nesse caso, né? E o foco vai estar aqui em algum ponto, tudo bem? Saquei. É que, tipo, para eu achar por exemplo, eu tenho que achar um ponto, e o ponto mais fácil de eu achar seria a raiz dessa parábola, certo? Como assim a raiz dessa parábola? Você diz aqui... Que vai esse ponto mesmo que você colocou. E aí, para eu achar ela, eu coloco o y, eu igualo ele a 0, aí eu acho o valor de t, e aí, para esse t, eu substituo no x e acho qual o valor da coordenada x ali? Isso. Ah, saquei. Isso. Então, que eu não vou ter um valor físico, né? Eu vou ter só, tipo, uma letrinha. Como assim, um valor físico? Um valor, tipo, numérico. Não, então, é porque essa coordenada x, ela vai depender provavelmente de A, B e C. Então, essa coordenada x aqui vai depender provavelmente de A, B e C. Tudo bem? Aí eu faço A dividido por 2 ao quadrado, mais C menos 2, a distância até o vértice até o foco, igual a C quadrado. Ok. Isso. Na verdade, o que a gente pode fazer, acho que é até um pouco mais... A gente sabe a coordenada do... A gente consegue calcular esse xzinho aqui. Esse xzinho aqui, ele vai depender de A, B e C, tudo bem? Mas isso a gente consegue determinar, essa dependência. O foco, a coordenada x do foco vai ser justamente metade desse cara. Então, o que a gente pode fazer é... Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer é... O foco, ele vai ter coordenadas. Então, x sobre 2. E aqui, ele vai ter uma certa altura, né? Então, a gente pode continuar colocando d. Tudo bem? E aí, a gente consegue calcular, ó, tá vendo? Vocês veem esse pontinho aqui, ó.
o vértice da parábola, a gente também consegue calcular, e ele vai ter uma coordenada x sobre 2 e um y, tá? Na verdade, ele vai ser x do vértice e y do vértice. Vou usar essa anotação aqui. Ele vai ser x do vértice e y do vértice. E esse x do vértice aqui vai ser o x sobre 2, tá? Então, x do vértice é x sobre 2. A gente vai até usar isso aqui para ficar mais... Então, o foco vai ter essas coordenadas, né? X do vértice e D. E aí, essa reta que vai passar aqui por cima, ele vai ter... Na verdade, D não. É porque eu estou escolhendo letras ruins hoje. Vai ter aqui um certo H. Então, esse ponto aqui, ó, essa distância aqui vai ser um certo Hzinho. Tudo bem? E, de novo, se a gente pegar o Y do vértice, subtrair de H e somar, então, se a gente pegar o Y do vértice, subtrair de H, a gente vai ter justamente essa distânciazinha bem aqui. Se a gente pegar essa distância e somar ao Y do vértice, a gente vai ter exatamente qual é o valor de C dessa reta. Então, a minha reta, ela vai ser simplesmente Y, vai ser o meu Y do vértice, mais cadê? Mais essa distância daqui, né? E essa distância vai ser simplesmente o meu Y do vértice, menos o H. Você poderá agrupar isso aqui e falar que é 2Y do vértice menos H. Mas notem, se a gente determinar qual que é o H, a gente consegue determinar tanto a posição da reta, e a gente determina também, consegue determinar essa distância, a gente consegue calcular a equação da reta. E o que vocês vão fazer é, vocês têm a equação de uma reta, a equação da reta diretriz, você já tem aqui a coordenada do foco. Então, vocês sabem que a parábola vai ser exatamente o conjunto dos pontos que equidistam desse foco e da reta. Então, você pode calcular a distância do foco de um ponto P, né, que pertence aqui, então você tem aqui um ponto P. Então, você pode pegar esse ponto P e escrever ele como sendo, sei lá, x e y. Então, esse ponto P, a distância do ponto P até o foco, vai ter que ser igual à distância do ponto P até a reta R. Só que isso daqui vai te dar também uma parábola. Só que essa parábola tem que ser exatamente a que a gente obteve aqui. Tudo bem? Então, vocês vão pegar e escrever essas distâncias aqui, né? Então, a distância até o F vai ser a soma, a subtração, né, de cada uma das componentes, aí eleva ao quadrado, aí soma isso. E a distância até a reta é mais simples, né? No caso, vai ser C menos a coordenada Y. Então, essa aqui é a coordenada Y, aí essa distância daqui vai ser justamente C menos Y, e essa distância daqui vai ser... Pega as coordenadas do ponto F, subtrai de x e de y, aí eleva ao quadrado, aí soma. Aí quando você eleva tudo isso ao quadrado, vocês vão chegar em uma equação desse tipo aqui. E aí vocês conseguem comparar, né, os coeficientes, e aí vocês vão conseguir determinar esse H. Também, o H também vai estar em função de A, B e C. E esse H em função de A, B e C, bom, agora que vocês já determinaram o H, vocês é só vocês pegarem o Y do vértice e subtrair do H. E vai ser justamente a distância, né, do vértice até o foco, e aí vocês conseguem matar o item B. Ficou claro o procedimento que é para ser feito? Eu tinha me perdido um pouco quando você deu o exemplo, né, que você fez até um Pitágoras, e aí depois você mudou, não foi? Então, eu pensei que dava para fazer por aquele jeito, provavelmente dá também, mas eu acho que desse jeito fica mais simples. Eu não entendi direito como que vai ser para determinar o C. O C tá. Então, isso aqui já está ficando deveras poluído, então a gente vai fazer de novo. Só uma coisa, esse C não tem nada a ver com aquele C... Não, desculpa, eu tô escolhendo as coisas erradas hoje. Então tá, a gente vai começar de novo, eu vou explicar de novo. Tudo bem, então essa é a nossa parábola. A gente já sabe que a reta diretriz, né, vai passar aqui em algum ponto,
e aqui vai ter o foco. Tudo bem? Então, essa aqui vai ser a nossa reta R, e esse aqui vai ser o nosso foco. Tudo bem? Primeiro, ficou claro como que a gente faz para calcular o vértice da parábola? Tudo bem? Calcular o vértice da parábola. Essa daí é a A, né? Isso, calcular o vértice da parábola é A. Então, a gente consegue vir e calcular aqui a gente vai calcular aqui. Então, esse cara aqui tem o x do vértice e o y do vértice. Tudo bem? Então, tá. O que a gente vai fazer é o seguinte. Essa reta, a gente sabe que ela é horizontal. Então, o y vai ser constante. E aqui eu vou chamar de alfa. Eu não chamei de C porque o C é um dos parâmetros que eu estava me enrolando. Tudo bem? Então, a gente vai chamar o y de alfa. E esse foco, o foco ele vai estar alinhado com o x do vértice. Tudo bem? Então, isso aqui vai estar perpendicular. Tudo bem? Então, o foco, ele vai ter coordenadas, né? X do vértice. E aqui, ele vai ter uma certa alturazinha, que a gente pode chamar de H. Então, esse H aqui vai ser justamente essa altura. Tudo bem? Então, olha só. Um ponto P aqui, ele vai pertencer à parábola se a distância do ponto P até o foco for a mesma distância do ponto P até a reta. Tudo bem? E essa distância é sempre perpendicular. Então, essa distância tem que ser igual a essa. Só que o ponto P, a distância dele para a reta é muito simples. Então, essa distância daqui vai ser justamente essa altura total menos a coordenada y do ponto P. Então, olha só, o ponto P, ele pode ser escrito da seguinte maneira. X e y. Tudo bem? A distância do ponto P até a reta R vai ser simplesmente alfa menos alfa, né? Menos alfa menos y. Tudo bem? E a distância do ponto P até o foco vai ser raiz de x do vértice, então, x do vértice menos x ao quadrado mais h menos y ao quadrado. Só que, como isso aqui é uma parábola, então a distância do P até o F tem que ser a mesma distância do P até o R. Então, esses dois caras aqui, eles precisam ser iguais. Tudo bem? Então, a gente vai pegar isso aqui e vai igualar a alfa menos y. Então, você pode elevar os dois lados ao quadrado, provavelmente vai aparecer aqui um y ao quadrado, que também vai aparecer um y ao quadrado, some y quadrado, tudo bem? E vocês vão poder escrever o y como uma função, né, do segundo grau em termos de x. Então, de novo, esse x do vértice, a gente consegue calcular ele. Ele vai estar em termos de A, B e C, em que A, B e C são exatamente esses caras aqui, então A, B e C são esses caras, tudo bem? E aí a gente sabe o seguinte, a distância, né, se a gente considera o P aqui, se a gente considera o vértice, então, deixa eu pegar aqui, se a gente considera o vértice ele vai ter equações, vai ter coordenadas, né, x do vértice e y do vértice. Então, essa distância daqui, do vértice até o foco, vai ser simplesmente y do vértice menos h. Então, vai ser simplesmente y do vértice menos h. E a distância do vértice até a reta vai ser simplesmente alfa menos y do vértice. Então, aqui, quando vocês pegarem essa equação aqui e expandir, vocês vão ver que vocês vão chegar aqui em alguma coisa em função de h e em função de alfa. Só que h e alfa são termos independentes, né? Teoricamente independentes. Então, você terá infinitas soluções. Porém, com essa equação aqui, a gente consegue montar um sistema em h e em alfa, e aí você consegue determinar vocês conseguem determinar tudo da parábola, a reta diretriz, o foco
e tudo o que precisar. A gente só mais isso, né, que precisa. Tudo bem? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa equação aqui e vocês vão elevar ao quadrado, simplificar. E essa equação vocês vão comparar termo a termo com essa equação daqui, ó. Y, pegar essa equação aqui, só reescrever ela. Então, é y igual a b sobre ax menos c sobre 2 ao quadrado, x ao quadrado. Porque a gente sabe que essa equação aqui é exatamente a equação que descreve essa parábola. Que descreve a parábola. E essa relação aqui, ela também descreve a parábola. Então, descreve a mesma parábola. Então, se eu pegar essa equação daqui, se eu pegar essa equação e expandir e simplificar, eu vou ter que chegar no mesmo resultado que essa daqui, que é essa daqui de cima. Eu esqueci que vocês não veem o cursor. Tudo bem? Então, vocês vão comparar termo a termo e aí vocês vão conseguir, provavelmente, vocês vão conseguir calcular o H, o alfa. Esse H e esse alfa, eles estão interligados por causa do vértice, né? O vértice, quando você calcula a distância dele para o foco, é simplesmente y do vértice menos H, e a distância da reta para o vértice é alfa menos y do vértice. Ficou mais claro agora? Ficou. A gente vai conseguir achar um valor exato para o alfa? Quando a gente for igualar, ou a gente vai achar em função de A e B e C? Provavelmente vai ser em função de A, B e C, tudo bem? Tudo basicamente do problema, todas as variáveis do problema, elas vão estar mais ou menos em função de A, B e C. Ah, certo? fechou. A gente só vai precisar igualar a função y que a gente já tem, né? Que é y em função de x, aquela que você mostrou. Uhum. E aí a gente iguala a distância de P até F, né? Isso. Ok. Exatamente. Encontre as coordenadas polares de x e y, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Coordenada polar, ela tem a seguinte forma. Então, a coordenada x, ela pode ser escrita como sendo r cosseno de θ, e y pode ser escrito como sendo r seno de θ. Tudo bem? Então, o que vocês podem fazer é simples. Pega y e divide por x. Então, y divide por x. O r vai cancelar, então esse r aqui vai cancelar. E você vai ter que y dividido por x vai ser simplesmente seno sobre cosseno, que é tangente de θ. Tudo bem? Então, o que vocês podem escrever é o seguinte, que θ vai ser simplesmente tangente, o arco tangente de y sobre x. E y vai ser justamente, cadê? Y vai ser esse cara aqui, ó. bt menos ct quadrado sobre 2. E o x vai ser at. Então, quando vocês fizerem essa divisão, vocês vão chegar em uma parametrização, né? Então, vocês vão chegar aqui em um θ em função de t. Ou seja, a gente já conseguiu calcular qual que vai ser a parametrização do θ de t. Como que a gente calcula o raio? O raio, você pode simplesmente pegar esse rzinho, né? Então, a gente já calculou o θ de t. A gente precisa calcular ainda r de t. Tudo bem? Só que olha só, a gente já calculou esse θ. Então, a gente pode pegar essa expressão que a gente encontrou aqui e substituir ela, por exemplo, nessa equação aqui, na primeira equação. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai ter o seguinte: x de t vai ser r de t cosseno θ de t. Tudo bem? Só que esse x de t, ele é muito simples, ele é só at. Então, quando eu pegar esse cosseno e passar dividindo, a gente vai chegar no seguinte: r de t vai ser at sobre cosseno de θt. E o que vocês precisam fazer é simplesmente pega a parametrização que vocês encontraram para o θt, que está em função só de t, e substitui aqui dentro. Vai ficar uma coisa bastante feia, vai ficar cosseno da tangente a menos 1 de y sobre x. E esse y sobre x vai depender só de t. Mas vocês encontraram também uma parametrização para o r. Tudo bem? Ô, Felipe, Oi, você pode voltar lá rapidinho? claro. Tipo, eu peguei ali o valor do θ e eu sei que ele é o arco tangente de y sobre x. Isso. Aí, para eu achar esse θ em função de t, eu substituo o y
Por aquele BT menos CT quadrado Isso. sobre 2. E o X eu substituo por AT também? Isso. Então, isso daqui seria o seguinte. Seria a tangente a menos 1. O y é bt menos ct ao quadrado sobre 2. E o a e o x é at. Vocês podem simplificar, mas, a grosso modo, é isso que é para ser feito. Vocês vão pegar o y e vão substituir, o x vão substituir. Tudo bem? Então, essa vai ser a parametrização de θ em função de t. Pode fazer r como x ao quadrado, ou raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado? Pode também. Na verdade, eu acho que essa fica até mais simples. Ô, Felipe, Oi. eu tinha substituído esse R cosseno e R seno naquela fórmula que a gente encontrou na A. Isso tá errado? Na forma que a gente encontrou na A, você diz Na essa cônica. Você diz essa daqui em função de Isso. x? Aí eu coloquei no Y o seno de θ Uhum. vezes R e no X o cosseno de θ vezes R. Mas quando você fizer isso, você vai estar achando, tipo assim, o R em função de θ, ou alguma coisa parecida com isso. Aí o que você precisaria fazer é só pegar e... Porque olha só, quando você fizer isso, aqui vai aparecer um R seno. Aqui vai aparecer um R cosseno e aqui vai aparecer um R ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então aqui você vai estar, Isso. tipo, trabalhando com potências diferentes, o que já complica um pouco. Então eu não te recomendo fazer isso, tá? Porque aí você vai estar tendo aqui um R ao quadrado, ou você vai estar tendo aqui um R simples, aqui um R ao quadrado, e você vai ter também seno ao quadrado. Então, tipo assim, tenta não substituir nessa daqui, tenta substituir nas outras, porque nas outras é um pouquinho mais simples, tá? Então, tenta usar, sei lá, tenta usar essa equação daqui, talvez essa daqui, mas eu acho que essa daqui seja a mais recomendada, tudo bem? Ou então, é porque teve um colega seu que comentou, não sei se ele é da mesma chamada que você, então, se não for, provavelmente você não escutou. Mas o R pode ser escrito também como raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, x ao quadrado, você pode escrever só como em função de t, o y também só em função de t. E você chega no R, tá? Aquela tangente, eu acho que eu não entendi direito como você chegou nela. Tá, você não entendeu. Basicamente o que a gente fez foi, o x e o y, a gente pode escrever como sendo r cosseno de θ e r seno de θ. Se a gente pega a coordenada y e divide pelo x, pela coordenada x, a gente vai ter r, então y dividido por x, a gente vai ter r seno de θ dividido por r cosseno de θ. E aí simplifica o r, seno sobre cosseno é tangente de θ. E aí, a gente precisa isolar o θ. Então, o que, que a gente faz? A gente multiplica pela função inversa da tangente. E a inversa da tangente é o arco tangente, ou tangente a menos 1. Então, isso aqui é uma função trigonométrica, e o que a gente vai fazer é, o y a gente pode escrever só em função de t. E o x a gente também pode escrever só em função de t. Então, a gente vai pegar o y e o x e vai substituir por aquela expressão que ele dá aqui no enunciado, que depende só de t, de a, b, c e de t. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai achar que o θ, ele vai depender da tangente inversa, né, do arco tangente, de alguma coisa que só depende de t. Ou seja, está parametrizado em função de t. Por mais que isso seja uma coisa bastante feia, mas está parametrizado. Tudo bem? Ou ainda Acho não? que sim. Obrigada. Felipe, rapidinho, quando for usar o R igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, eu uso o x igual a t e o y igual a bt menos ct quadrado sobre 2, né? Isso. Aí você precisa pegar cada cara desse e levar ao quadrado. E Fechou. aí provavelmente vai aparecer alguma coisa aí de t a quarta dentro da raiz. Vai ficar muito louco mesmo. Mas assim, essa daqui também não vai ficar bonita não, tá? Vai ficar um cosseno de tangente a menos 1, que no fundo vai aparecer essa raiz. E aí eu Então, preciso colocar entre parênteses depois, quando eu for colocar a resposta final? Como assim? Esse R Eu abre coloco parênteses, aí eu coloco o valor que eu achei para RT, e depois vírgula, o valor que eu achei para θt. Tá. Acho que pode ser. Você diz desse jeito aqui, né?
Pode ser, eu acho que pode. Sinceramente, eu acho que o professor... Eu não sei se o professor vai ser chato com esse detalhe, tá? Sei lá, você escrevendo R de t e θ de t e eles estando corretos, eu acho que o professor não vai encher o saco com isso, não. Mas, na dúvida, escreve desse jeito aqui, que é o que a lista usa. Né? Tudo bem? Fechou. Então, é isso, pessoal. Detonado questão 1, então vamos para a 2. Tá, a 2, vamos lá. A 2 não tem nenhuma sacada para ver que isso daqui vai ser uma hipérbole. Tipo, não de imediato, tá? O que eu recomendo que vocês façam é pega lá o Desmos, o GeoGebra, e tenta desenhar essa curva parametrizada aqui. E aí vocês vão ver que isso vai ser um ramo de uma hipérbole. Mas assim, só se vocês me perguntarem, tem alguma dica para quando eu bater o olho nisso daqui, eu ver que isso aqui é uma hipérbole? Não tem, tá? Eu não conheço nenhum jeito que é tipo assim, você bate o olho e fala, isso é uma hipérbole. Tem como a gente mostrar que isso é uma hipérbole, mas a gente já precisa ter o viés de pensar, tá? Eu acho que isso vai ser uma hipérbole. Como que a gente mostra que essa equação aqui é de uma hipérbole? É simples. Se a gente pegar o A daqui e passar dividindo, a gente vai ter um x sobre A e do outro lado uma coisa que só depende de t. Se a gente pegar o B aqui e passar dividindo, a gente vai ter um y sobre B e do outro lado uma coisa que só depende de t. O que vocês devem observar é o seguinte, se vocês pegarem, isso daqui eu vou comentar que funciona, tá? Mas aí vocês vão ter que fazer os cálculos para ver que de fato funciona. Se vocês pegarem e calcularem x sobre a elevado ao quadrado e subtrair de y sobre b ao quadrado, isso vai dar 1. Tudo bem? Para qualquer valor de t. Isso não depende do valor de t. Ou seja, essa daqui é exatamente a equação de uma hipérbole. Então, dá para a gente mostrar que isso é uma hipérbole, mas não é fácil ver que essa equação, que ela não, essa parametrização, que não é tão trivial, que isso vai ser a parametrização de uma hipérbole. Tipo assim, pode ter alguma coisa já no livro do Reginaldo, que dê a entender que isso daqui é uma hipérbole. Mas assim, o jeito que eu achei mais simples foi, joga lá no Desmos, no GeoGebra, ou então plota uns 3 pontos aí dela, e vê que isso vai ser um ramo de uma hipérbole. Tudo bem? Para mostrar que isso de fato vai ser uma hipérbole é um pouco mais simples, dá para mostrar. É só vocês passarem o A dividindo e eleva isso ao quadrado, então, de novo, vai aparecer umas coisas meio feias. Vai aparecer um t à quarta, mas no final tudo simplifica e dá 1. Tudo bem? Então, vocês conseguem mostrar que isso vai ser uma hipérbole, e essa hipérbole vai estar centrada bonitinha. Certo? Então, ó, mostra a parametrização, descreve o subconjunto de uma cônica e encontra o valor de t correspondente ao vértice contido nesse subconjunto. Então, o vértice da cônica, da hipérbole, então aqui você tem x, então aqui você tem a cônica, né? O vértice, nossa, aqui ficou extremamente feio. Ficou um pouquinho melhor. Então, você tem aqui o x e o y. O vértice da cônica vai ser justamente quando o y dá zero. Então, qual é o valor de t que eu preciso colocar para que o y dê zero? A gente já sabe que o denominador nunca pode zerar. E, de fato, ele nunca vai zerar, porque ele só zera quando t é 1 ou menos 1. Só que a gente está tirando esses caras. Então, o valor que zera o t vai ser... Dá para encontrar, isso aqui é bem simples, tá? Então, com isso, você já consegue encontrar o valor de t correspondente ao vértice do subconjunto. Basicamente, prestando atenção que o y, né, precisa zerar para essa cônica para você obter o vértice. Tudo bem? Felipe, sempre que eu ver uma hipérbole parametrizada desse jeito, já dá para inferir que o ramo dela está no eixo x e não no y, por exemplo. Sim. Se pro eixo da hipérbole estar no eixo y, ela teria que ser alguma coisa do tipo y ao quadrado sobre v ao quadrado menos x ao quadrado. Isso também. Desse jeito aqui, a gente já consegue inferir que o eixo está sobre o eixo x. Se fosse desse jeito aqui, ela estaria sobre o eixo y. Tudo bem? Beleza. Tá. Então, basicamente, cadê?
alguém falou de isolar e substituir. Então, não é muito simples isolar o T, tudo bem? Isolar o T é um pouquinho complicado. Por quê? Você pensa o seguinte, para você isolar o T, nessa primeira aqui você até consegue isolar o T elevado ao quadrado, tudo bem? Você consegue levar o T elevado ao quadrado e aí você depois consegue aplicar raiz, mas tipo assim, não é uma coisa muito simples, muito trivial. Mas sim, dá para isolar o T, só que de novo, não é muito simples. O jeito mais simples que eu encontrei é, pega o x, divide por A, pega o y, divide por B, eleva esses caras ao quadrado e mostra que a diferença dá 1. Porque vocês não precisam nem, tipo, ficar expandindo os termos ao quadrado, tá? Então, aqui você vai ter que calcular 1 mais t ao quadrado, tudo isso ao quadrado, tá? Você não precisa ficar expandindo isso toda hora. Dá para usar aqui algumas... Quem for esperto, vai ver que se você tem o seguinte, ó. Se você tem alguma coisa do tipo, x mais y, tudo isso aqui ao quadrado, e eu subtraio 4xy, se a gente expande isso daqui, vai ser x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado menos 4xy. Se a gente pega e junta esse termo com esse, a gente vai ter x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Então, quando a gente pega esse termo aqui e subtrai menos 4x, a única coisa que a gente faz é inverter o sinal que está lá dentro. Tudo bem? Então, quando a gente pega esse cara e subtrai 4x, subtrai, né? 4 vezes o primeiro vezes o segundo, o que a gente faz é só mudar aqui o sinal que estava dentro, de mais para menos. Então, notem o seguinte. Quando vocês pegarem esse cara aqui e elevar ao quadrado, né? Dividir, pegar esse outro cara e elevar ao quadrado, vocês vão encontrar exatamente no numerador 1 menos t ao quadrado, tudo isso ao quadrado. E o que vai cancelar com o denominador, o que vai dar 1. Então, assim, essa daqui, o jeito que eu acho que é mais simples é só você pegar e não tentar substituir o t, não tentar isolar o t, mas tentar só ver aqui passando o a dividindo o b, você chega mais rápido. Tudo bem? Repete a b. Tá. A b dá 1, Laís. Dá 2. Então, eu ainda não comentei. Eu vou comentar dela agora, tá? Então, para encontrar o vértice, é só igualar o y igual a 0, e ele vai encontrar o valor de t. Exatamente, Samara. E, na verdade, aqui dá até para ver que só vai existir um único valor de y, um único valor de t que vai zerar o y, né? Então, é bem trivial esse valor de t, tá? Olhem aqui para o numerador e já vai ficar claro. Mas tá, então vamos para B. Encontre uma parametrização R de t, R e θ, né, para as coordenadas polares do restante dessa cônica. Então, a gente encontrou esse ramo daqui da hipérbole. Então, a gente encontrou esse ramo daqui. Só que a gente sabe que o outro ramo, que vai ser um ramo aqui assim, ele é simétrico, né? Então, basta que a gente pegue as coordenadas x e coloque um sinal de menos, né? Então, olha só. Se esse ponto aqui é um ponto x, y, e esse ponto x, y satisfaz esse ramo aqui da hipérbole, então, se a gente pegar menos x, y, ele vai satisfazer o outro ramo da hipérbole. Tudo bem? Então, é bem simples ver isso. E aí, notem o seguinte, a parametrização para esse outro ramo é só a gente pegar a parametrização que a gente já tem para x e colocar um sinal de menos na frente. Então, se a gente pegar essa parametrização que a gente já tem aqui e escrever um sinal de menos na frente, a gente vai ter exatamente a parametrização de x de t e y de t para o outro lado da cônica, para o outro ramo da hipérbole. Tudo bem? E aí, o que a gente precisa fazer é encontrar as coordenadas, as parametrizações R e θ desse novo ramo, né? Então, o que a gente vai fazer é, o θ, seguindo o mesmo raciocínio do que a gente já fez, o θ vai ser simplesmente, né? Então, tangente a menos 1 de y sobre x. Tudo bem?
Então, notem o seguinte, o denominador é o mesmo, então vai dar para algumas simplificadas aí, vai ter algumas simplificações nisso. E o R, então isso aqui pode escrever de t, então θ de t, e aí você vai escrever o y e o x em função de t. E o R pode ser simplesmente, o R de t, né, vai ser simplesmente x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? E aí, esse x ao quadrado, esse y ao quadrado, você vai substituir por essas equações aqui, né? E aí vocês vão elevar ao quadrado e simplificar. Na verdade, vocês não vão... O x não vai ser esse cara aqui, tá? Esse x que a gente está considerando aqui é o x do outro lado da hipérbole. Então, esse x aqui vai vir um sinal de menos. Vai ter que vir... lembrem que aqui vai ter que vir acompanhado um sinal de menos nesse x aqui. Aqui não vai fazer diferença, porque vai ter elevado ao quadrado, mas aqui vai precisar vai fazer porque vai ter um sinal de menos. Tudo bem? Assim a B. Por que vai ter o sinal de menos? Então, porque ele está pedindo as coordenadas do restante da mesma cônica. Então, essa equação aqui, notem o seguinte, esse denominador aqui vai ser sempre positivo. O denominador vai ser sempre positivo e o numerador também vai ser sempre positivo. O A também é positivo. Ou seja, o X vai ser sempre uma coordenada positiva. Então, por isso, eu tenho certeza de que essa parametrização que ele deu é referente ao ramo direito da hipérbole. Então, ele está querendo que a gente pegue o outro ramo da hipérbole, que no caso vai ser o ramo esquerdo, que a gente pegue a parametrização do ramo esquerdo e pegue essa parametrização e escreva ela em função de R, escreva como uma parametrização R de t e θ de t, né, na forma polar. Então, para a gente pegar o ramo esquerdo, a gente precisa... O ramo esquerdo vai ser basicamente só a gente pegar as coordenadas x, as coordenadas x, né, e negativar elas, porque é simétrico, né, em relação ao eixo y. Então, a parametrização desse ramo aqui, da hipérbole, vai ser simplesmente a gente pegar essa parametrização aqui para x e colocar um menos na frente. Porque aí a gente vai ter os mesmos valores de x, só que com um sinal de menos. Ficou Como claro? que eu vou achar o T do vértice mesmo na 2A? Rapidinho. Desculpa, você pode repetir? É porque a colega na outra chamada começou a falar e eu não ouvi direito o começo. Como que eu faço para achar o T do vértice mesmo na 2A? Porque eu tinha achado o vértice, mas eu acho que não tá certo. Desculpa, pessoal, é porque, olha só, tem o Gabriel Xavier que está aqui, tá falando, e eu acho que, eu não lembro quem que estava falando, acho que era a Júlia. Júlia, você pode esperar só? Caso fique... Tá, então olha só, pessoal, é porque, se eu não me engano, tem um certo probleminha em colocar chamadas muito grandes no YouTube, né? Então, para fazer o upload, né, depois no YouTube, se eu não me engano, só dá para fazer com chamadas até 2 horas. Então, assim, eu posso estender até um pouquinho, acho que não tem problema, mas chegando ali perto de umas 7h30, eu vou encerrar a gravação. Eu posso até ficar aqui mais uns minutinhos, mas eu vou encerrar a gravação, tudo bem? Porque senão provavelmente vai dar problema, vai demorar muito para fazer o upload. Tudo bem? Então, eu vou pedir, Júlia, você pode segurar sua dúvida um minutinho, porque a gente vai tirar ela. Posso sim. Vixe, Mário, a Simone encerrou a gravação. Encerrou a gravação, não. Encerrou a chamada. Vixe, Mário. Tá. Um segundo, pessoal. Eu acho que eu tinha mandado o link aqui da outra chamada. Né? Eita, Oi, pessoal, um segundinho, só deixa eu pedir para a Simone entrar de novo.
Peraí, deixa eu fazer aqui outra chamada, então. Pessoal, por favor, quem puder, compartilha esse link, manda aí no grupo e fala para quem foi quicado da sala, entra nessa outra sala aí, por favor, porque a Simone acabou encerrando aquela chamada e aí o pessoal acabou saindo. Bem, vamos ver se tá com acesso rápido, então tá. Pera, a Simone falou que já abriu de novo, né? Ô, Felipe, Oi. numa parametrização não tem problema eu deixar o R em raiz quadrada, né? Não. Se der para simplificar, você simplifica, mas se não der também tá de boa. Beleza. Tá. Nádia, não, pera, deixa eu ver aqui. Eu vou tentar ver se a Simone já abriu outra sala. Aqui. Pessoal, desculpa pelo contratempo. Tá. Desculpe pelo contratempo, pessoal. Deixa eu botar aqui para apresentar. Simone, vou fazer o seguinte. O pessoal daí, quem quiser, porque eu acho que para a Simone não precisar ficar na reunião, porque eu acho que ela tem aula agora, se vocês puderem, redirecionem aí para essa outra chamada, que aí a gente pode liberar a Simone e ela ver a aula dela sem problemas. Tá bem? Entrem aí no outro link, permitir. Pronto. É isso. André, tenta entrar lá. Pronto. É isso. André, depois você tenta entrar aí no link que eu mandei aí no chat, tá? Pronto. É isso. Vou apresentar aqui a tela. Essa agora foi promovida a chamada B. Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir e ver minha tela bem? Pessoal da chamada B? Pessoal da chamada B, vocês conseguem me ver, me ouvir e ver minha tela bem? Tá dando sim, então ótimo. Alguém da chamada B pode só abrir o microfone e falar só um oi, só para eu ver se eu estou conseguindo ouvir vocês. Pronto, tá bom. Então tá. Vamos dar continuidade. Tá. Onde que a gente tinha parado? Então a gente, desde que caiu, a gente não viu nada, né? Então tá, basicamente, a gente precisa, esse R e T, tá. Alguma dúvida ainda a respeito da 2? Ou não? Alguma dúvida? Não. Quando eu for substituir o θ na 2b, vai ficar tangente menos 1. Né? Sim, sim, vai ficar tangente a menos 1. Ana, você está dizendo igual aquele método que a gente fez aqui antes, né, de pegar e substituir o θ dentro do cosseno? É isso que você está substituindo? Tá. Vai ficar θ menos 1. Isso pode ser simplificado, tá? Mas acho que já é uma parametrização válida. Ou então, você pode simplesmente falar que o R vai ser raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. De t na 2a. Tudo bem. Então, os valores de t... Cadê? Desculpa. Mostra que a parametrização descreve um subconjunto de uma cônica e encontra o valor de t correspondente ao vértice. Tá. Basicamente, então, Paula e Júlia, o que vocês se confundiram, o que vocês estão com dúvida é em como calcular o vértice? É isso? Isso, tá. Olha só. Eu achei o vértice. Tá, olha só. O vértice, ele vai ser obtido, então pensa o seguinte, você tem o t e você vai variando.
O vértice, então você tem aqui, sei lá, um valor de t e dá esse ponto, e você vai variando, e ele vai varrendo, e vai formando toda esse ramo aqui da hipérbole. O t que gera o vértice vai ser justamente o único valor de t que quando você coloca ele na equação do y, o y dá zero. Por quê? O vértice, a gente já sabe, né, pelo fato de ser x sobre a menos y sobre b, tudo isso ao quadrado, né? Pelo fato de ser x sobre a menos y sobre b, a gente sabe que essa hipérbole vai estar com o eixo, né, sobre o eixo x. Então, o eixo dela vai estar aqui sobre o eixo x. E aí, o vértice dela também vai estar sobre o eixo x. Se vai estar sobre o eixo x, então o y dela vai ter que dar zero. Então, o valor de t que gera o vértice é exatamente o valor de t que anula a coordenada y. Então, a coordenada y ela vai se anular justamente para t igual a zero. Tudo bem? Então, para t igual a zero, vai anular. Então, assim, isso aqui é bem óbvio ver que o único valor que anula isso aqui é por t igual a zero. Tudo bem? É só substituir y por zero. Sim, Júlio. Você só vai pegar o y aqui, vai substituir por zero e vai resolver para t. Então, e aí você pode pegar esse 1 menos t ao quadrado, você sabe que isso é diferente de zero, porque t é diferente de 1 e de menos 1, porque não está incluindo os extremos. Você pode passar multiplicando, então qualquer coisa multiplicando vezes 2b qualquer coisa multiplicando vezes zero é zero. Então, 2bt vai ter que dar zero, e aí você tira que o t é igual a zero. Então, esse vai ser o valor de t que gera, né, o vértice. Então, determine o valor de t correspondente ao vértice. E esse valor vai ser justamente quando y for zero. Certo? Acho que está tudo certo, então vamos para a questão 3. Qualquer coisa podem me interromper a respeito da 2. Tudo bem? Então tá. A 3, ela não é mais simples do que vocês imaginam, mas ela não é tão... Vocês não precisam rotacionar essa cônica e tudo mais, tá? Então, olha só. A gente tem aqui, então, o nosso eixo Y. A gente tem aqui também o eixo X. Tudo bem? E o que a gente vai fazer? Vamos desenhar aqui esses pontos, só para a gente ter uma ideia. Então, menos 1 e 2. Então, o primeiro ponto vai ser... Então, vamos tentar fazer ele mais ou menos em escala. Tudo bem? Para tentar ficar alguma coisa que dê para a gente tirar alguma informação disso. E depois ele fala 2 e 5, né? Que a gente vai precisar subir isso aqui um pouquinho mais. Pronto. Então tá. O primeiro ponto, ele vai ser o... cadê aqui? Menos 1 e 2. Tá, então, menos 1 tá aqui, 2 tá bem aqui. Certo? Menos 1 e... Não. Menos 1 e 2. Aqui. Bom, menos 1 e 2. E o outro ponto vai estar no 2 e 5. Então, 2, 1, 2 e 5 vai estar aqui para cima. Aqui, 2, aqui. Tudo bem? Então, tá. Primeira coisa que a gente pode chamar esse ponto aqui de ponto A, esse aqui vai ser o ponto B. Eu vou apagar essas marcações aqui, só porque a gente já sabe que eles estão. Né? Primeira coisa que a gente pode ver é o seguinte, se esses daqui são os focos, e eu sei que isso é uma hipérbole, eu sei que o eixo da hipérbole vai ser a reta que liga o ponto A e o ponto B. Então, a reta vai ser justamente essa reta aqui. Só para a gente saber, vamos calcular a inclinação dessa reta. Então tá, a inclinação dessa reta pode ser vista como y de B menos y de A, pode ser, então esse θ aqui vai ser essa variação aqui, então quanto que variou do B para o A, do y, né, então y e x. Então olha só, do y, então se a gente faz y do B menos y do A, vai ser 5 menos 2.
Então, olha só, tangente de θ, só para a gente ver qual que é a inclinação dessa reta, tangente de θ vai ser 5 menos 2, 2 menos 1. 5 menos 2 vai dar 3, isso aqui vai dar 3, isso aqui vai dar 1. Qual é o ângulo que a tangente dele é 1? É o θ igual a 45 graus. Tudo bem? Ou seja, essa reta aqui, ela tem o ângulo de 45 graus. E o que vai ser interessante, né? Porque 45 graus não é tão desalinhado. Ele está exatamente é paralelo, né, a BC3 aqui dos quadrantes pares. Ficou meio feio, mas essa reta daqui é paralela a essa, que divide exatamente a BC3, né? Mas tá. Então eu vou apagar isso aqui, porque a gente não vai precisar. Eu escrevi isso aqui só para a gente já ter uma noção de que essa reta que contém o eixo da hipérbole está a 45 graus. Então agora que a gente já sabe disso, tá? A gente sabe que os vértices vão estar sobre a reta, né? Então, e além disso, a gente consegue também dizer que os vértices vão estar aqui em algum lugar. Então, sei lá, vai ter um vértice aqui e outro vértice aqui. E a hipérbole vai estar para lá. Sei lá, alguma coisa desse tipo. Não, isso tá bem. Tudo bem? Vai estar alguma coisa desse tipo aqui, assim, a hipérbole. Tudo bem? Então, ela vai estar rotacionada. E eu queria mostrar uma coisa para vocês. Então, olha só. Se a gente abre aqui, sei lá, o Desmos. Olha só isso que interessante. Se a gente pega a função y igual a 1 sobre x, esse daqui é o gráfico da função y igual a 1 sobre x. E notem o seguinte, ele tem assíntotas, então provavelmente esse aqui foi um gráfico que vocês já viram em cálculo 1. Então ele tem uma assíntota vertical aqui no y igual a 0, no x igual a 0, né? Então no x igual a 0 ele não está definido, ele tem uma assíntota vertical, para um lado vai para mais infinito, para o outro vai para menos infinito. No x ele tem uma assíntota horizontal, então quando o x vai para infinito ele vai para 0. Só que notem que esse gráfico ele é uma hipérbole rotacionada em 45 graus. O eixo dessa hipérbole, pessoal, é porque eu não vou... Vocês conseguem ver o meu cursor quando eu estou com o mouse? Aham. Quando eu estou com o mouse, vocês conseguem, né? O eixo dessa... O eixo que contém os focos dessa hipérbole, ele vai passar... Eles vão estar contidos em uma reta, né? Que passa justamente... que é exatamente... Tem uma inclinação de 45 graus, né? Com a horizontal. Então... O eixo dessa hipérbole também está rotacionado em 45 graus. E vai ser tipo um eixo aqui assim. Tudo bem? Então, essa hipérbole, como ela também está rotacionada em 45 graus, então isso já nos leva a crer que ela vai ter alguma coisa desse tipo assim. Que ela vai ser parecida com essa daqui, ou pelo menos não muito distante. Então, ó, o nosso desenho está parecido. São primos distantes, né? Esse aqui é um primo bem, bem distante daquele gráfico. Mas por que eu estou comentando isso? É para começar a dar um pouquinho já da intuição do negócio para vocês. Então tá. O que a gente vai fazer a gente vai usar a interpretação geométrica da hipérbole. Acho que a gente não vai precisar mais disso. Podemos sair. 2B de novo, por favor. Anderson, eu já explico. Eu posso só quando terminar esse daqui e eu volto na 2B. Então tá. Vamos fazer aqui uma hipérbole, onde ela está alinhada, só para a gente estudar o comportamento dela. Então, olha só, a gente tem aqui uma hipérbole. Então, tá, x e y, então aqui a gente vai ter. Tudo bem? Então, tá. O foco da hipérbole vai estar aqui assim, então aqui ele vai ter um foco 1, vai ter aqui um foco 2. Aqui vão estar os vértices. Tudo bem? E aí, a hipérbole, né, ela é escrita desse jeito assim. Então, essa hipérbole, no caso, ela vai ser escrita como x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tudo bem? A excentricidade da hipérbole é c sobre a. C é a distância focal, né? Então, é a distância do centro até um dos focos da hipérbole.
Então, nesse caso, o C vai ser esse cara aqui, C, tudo bem? E esse Azinho aqui vai ser justamente essa distância daqui, tá? No caso aqui está pro ramo esquerdo, mas é a mesma distância para o ramo direito. Então, esse cara aqui vai ser o A, tudo bem? E aí, a gente pode ver que essa hipérbole aqui, ela vai ter duas assíntotas. Uma assíntota vai estar aqui assim, então. Essa daqui é a primeira assíntota, em que esse ponto aqui, ó, vai ser justamente o Bzinho. Então, essa altura aqui, a assíntota, né, ela vai ser definida da seguinte maneira. Tangente, né, então, não tangente. Essa inclinação, a inclinação da reta assintótica vai ser B sobre A. Então, uma das assíntotas vai ser Y, vai ser igual a B sobre A, X, e a outra assíntota vai ser exatamente o contrário, né? Vai ser menos B sobre A, X. Então, essas daqui são as duas assíntotas, essa daqui é exatamente vai ser exatamente a excentricidade, né? Então, olha só o que ele diz. O Felipe, Oi. uma dúvida. No caso, eu posso dizer que C seria a distância entre os dois focos sobre 2? Sim, é exatamente isso, Ediraldo. O que a gente vai fazer é o seguinte, ele deu os focos. Então, ó, os focos são esses pontos. Vamos calcular a distância desses dois pontos. Então, se você calcular a distância desses dois pontos, a gente já viu que vai dar 3, nesse caso aqui, né? Então, vai dar, a distância em x vai dar 3. Então, se eu não me engano, a distância desses dois pontos vai ser 3 raiz de 2. Então, aqui, 2c. Se eu não me engano, vai dar 3 raiz de 2. Tudo bem? 6. Vamos só fazer isso aqui. 5 menos 2 vai dar 3 ao quadrado. 9. 2, 3, 9, 18. Isso. 3 raiz de 2, 2C. Deu 3 raiz de 2. Então, a gente pode escrever o C como sendo 3 raiz de 2 sobre 2. Só que olha só, a gente tem o valor de C. E ele deu o valor de E. E além disso, a gente ainda consegue calcular o centro da hipérbole. O centro da hipérbole vai ser justamente o ponto médio dos dois focos. Então, pega o seguinte, vamos calcular o ponto médio desses dois focos. 2 menos 1 dá 1, sobre 2 é 1 meio. Então, o centro da hipérbole vai estar aqui em 1 meio, tudo bem? E 5 mais 2 vai dar 7, 3,5. Então, esse cara aqui vai ser 1 meio, 3,5, né? 7 meios. Então, essa aqui é a coordenada do centro dela. A gente sabe que as assíntotas, elas passam pelo centro. Então, as retas, provavelmente, elas vão ser alguma coisa desse tipo assim. Tá? Então, as assíntotas, a gente já sabe que vão passar por esse ponto. Se a gente definir mais um ponto que pertence à assíntota, a gente consegue definir qual que vai ser a reta, qual que vai ser a assíntota, porque se a gente tem dois pontos, a gente consegue calcular a reta que passa por esses dois pontos. Tudo bem? Então, olha só. A gente já tem o C. O C a gente consegue calcular fazendo a distância entre os focos e dividir por 2. O E a gente tem também, porque a gente consegue, ele deu no enunciado. Se a gente tem o C e a gente tem o E, a gente consegue escrever o A como sendo C sobre E. Tudo bem? Então, vai cancelar o 3 e vocês têm o A, vai ser raiz de 2 sobre 2. E aí a gente ainda tem o seguinte, esse A, esse B e esse C, eles se relacionam da seguinte maneira. A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Isso aqui é Pitágoras, né? Então, A ao quadrado aqui e essa distância aqui vai ser justamente o C ao quadrado. Tudo bem? Então, notem o seguinte, ele deu os focos, então a gente consegue calcular o C, e ele deu a excentricidade, então a gente consegue calcular o A, porque a gente consegue isolar. Só que se a gente tem se a gente conseguiu calcular o A, a gente tem o A e a gente tem o C.
Então, a gente consegue calcular o B. Só que se a gente tem o A, o B e o C, a gente consegue pegar o seguinte, o B, ele vai estar, essa distância aqui, tudo bem? Então, olha só, o que ele pede é, encontre os vértices, tá? Os vértices, eles vão estar a uma distância azinha, né? Então, a gente vai pegar o centro e os vértices vão estar em uma distância azinho e eles vão estar contidos no eixo da hipérbole, né? Na reta que contém os focos. Então, o que vocês vão fazer é, os vértices da hipérbole, eles vão estar contidos nessa reta aqui. Ou seja, se a gente pega, sei lá, esse vetorzinho aqui, ó, esse vetor que eu escrevi, sei lá, ele pode ser o vetor V vai ter que ser paralelo ao vetor 1, 1, tá? Que é exatamente essa direção aqui, porque a gente já viu que ela está em uma inclinação de 45 graus. Então, vai estar nessa inclinação. E aí, você consegue pegar simplesmente, a gente ainda poderia escrever esse vetor V normalizado, né? Então, a gente poderia escrever o vetor V nessa direção normalizada, que vai ser simplesmente raiz de 2 sobre 2, 1 e 1. Por que eu estou escrevendo desse jeito? Olha só. A distância de C até A, essa distância aqui que eu estou marcando, vai ser justamente C menos A. Só que eu conheço C e eu conheço A. Então, eu consigo calcular essa distância. E essa distância aqui, ela vai representar exatamente qual que é a distância que o vértice está do foco. Tudo bem? Ou seja, o que vocês vão fazer é, vocês vão pegar C menos A, e aí vocês vão pegar esse valor aqui e vão multiplicar por esse vetorzinho V. Por quê? Quando a gente pega esse vetor V, e eu sei que ele tem comprimento 1, a norma dele é 1. Se vocês pegam, calculem a norma dele, vai dar 1. Então, se eu pego V e multiplico por aquela quantidade, C menos A, e a gente calcula a norma disso, pensem o seguinte, sempre que vocês têm um vetor de comprimento 1 e vocês multiplicam por um escalar, vamos tomar o escalar positivo só, o comprimento vai ser igual a esse escalar. Então, se vocês têm um vetor 1 e vocês multiplicam por 2, o comprimento desse novo vetor vai ser 2. Se vocês pegam um vetor 1 de comprimento 1 e multiplicam por 1 milhão, o comprimento desse vetor vai ser 1 milhão. Tudo bem? Esse é um... Oi. Por que você multiplicou ali o vetor V por raiz de 2 sobre 2? Para normalizar ele. Porque o vetor 1 e 1, ele não tem comprimento 1. O comprimento dele vai ser raiz de 2. Tudo bem? E a gente precisa normalizar ele. Então, a gente divide por raiz de 2, que é o comprimento dele. Então, vai ser 1 e 1 dividido por raiz de 2. Aí, esse raiz de 2 sobre 2 aqui é só uma forma um pouquinho mais melhor de 1 sobre raiz de 2. Mas bem? tá certo eu falar que esse vetor V é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 1. Sim, sim. Fechou. 1 sobre... sim, da mesma coisa. Tudo bem? Então, olha só. O que a gente vai fazer é, a gente vai pegar esse vetorzinho... Oi? Alguém ligou o microfone? Bem rapidinho, essa relação ali da assíntota y igual a mais ou menos a x, AB sub x, vale mesmo se a hipérbole tá tortinha, né? Não vale, porque... Ah, não vale. Não vale. Porque, vamos supor, se a gente pega esse caso aqui, ó, y igual a b sobre ax, e a gente traça, vai dar alguma coisa, sei lá, passando por aqui assim, e aqui assim. Tudo bem? Então, a gente consegue perceber que essas retas que eu tracei não são assíntotas da hipérbole. Tudo bem? Então, essa reta aqui, essas assíntotas, elas valem se a hipérbole estiver centrada, bonitinha. Se não, a gente vai ter que usar aqui alguns artifícios. Mas calma que a gente vai chegar lá. Tudo bem? Vamos primeiro calcular os vértices, né? E aí, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ter esse C menos A, tudo bem? Então, a gente vai pegar esse C menos A, que é essa quantia, e a gente vai multiplicar por esse vetor V. Porque esse C menos A representa exatamente a distância do foco até o vértice. Então, se eu pego e multiplico pelo vetor V, o vetor V vai estar dando a noção de direção. Então, esse vetor V, ele vai estar paralelo
a reta, ao eixo que contém a hipérbole, né? Contém os focos da hipérbole. Então, quando eu pegar V e multiplicar por C menos A, e eu somar, eu vou ter exatamente esse deslocamento do foco até o vértice. E aí, o que eu preciso fazer é pegar a coordenada do A. Então, eu preciso pegar a coordenada ali do meu ponto A, que é esse foco, e eu vou somar, né, a minha quantidade C menos A vezes o meu vetorzinho V. E esse vetor aqui, lembra que é sempre o vetor normalizado. E quando eu fizer isso, eu vou ter a coordenada desse vértice aqui. E se vocês fizerem a mesma coisa, subtraindo, então se a gente fizer agora B menos C menos A, notem que a gente precisa colocar um menos, porque esse vértice aqui vai estar para trás, né? Então esse vetorzinho, ele está apontando para lá. E a gente bota um menos para ele apontar para cá. Então, os vértices vão ser dessa forma aqui. C menos A vezes o vetorzinho V, que vai ser esse cara. E notem o seguinte, o A, a gente encontrou ele. O A vai ser provavelmente raiz de 2 sobre 2. Notem que quando a gente pegar, aqui tem um raiz de 2 sobre 2, e quando a gente multiplicar por esse raiz de 2 sobre 2, vai dar alguma coisa um pouquinho mais bonita, tá? Não vai estar em função de raiz de 2. Então, é assim que a gente vai calcular os vértices. Alguma dúvida? Eu tenho, Felipe. Sim, pode falar. É o Antônio. Pode Isso. falar, Antônio. Então, eu achei o vetor V, e eu sei que ele é paralelo a 1, porque tá 45 graus, e é isso. Aí eu vou multiplicar ele, eu vou dividir ele por raiz de 2, né? Fica raiz de 2 sobre raiz de 2 sobre 2 vezes 1. E esse daí é o meu V. Isso. Aí, para eu calculo a distância do vértice ao foco fazendo C menos A. Isso. Aí esse valorzinho, se eu quiser achar o vértice que está lá pro lado do foco B, eu faço B menos essa distância que eu achar, vezes raiz de 2 sobre 2, 1. Isso. Na verdade, olha só, eu só escrevi esse raiz de 2 sobre 2 aqui para fora, mas isso daqui é a mesma coisa, tá? Que raiz de 2, raiz de 2, 2. Tudo bem? Isso aqui é um escalar que está multiplicando esse vetor. Mas é só para compactar ele um pouquinho, tá? Pode falar, continua. Aí, por eu estar multiplicando por esse vetorzinho, primeiro eu tenho que fazer a subtração do B menos a distância. B menos a distância, pera. Na verdade, vai continuar sendo o C menos A, tá? Então, aqui vai continuar sendo o C menos A. Então, você vai calcular C menos A, aí você vai encontrar essa quantia. Aí você vai multiplicar isso por V. Depois que você fizer esse produto, você vai subtrair do valor de B, que é a coordenada do segundo foco, que é a coordenada desse foco daqui. Tudo bem? E aí, então, eu vou fazer, por exemplo, a distância do vértice ao foco vezes o vetor V me deu um vetorzinho. E aí eu vou fazer B menos esse vetorzinho. Então vai ser tipo, se esse vetor fosse XY, eu faço B menos X, vírgula, B menos Y. Isso, a coordenada, isso. Você vai pegar, então, a coordenada X do B menos o valor do X, vírgula, a coordenada Y do B menos o Y. Era isso? Exatamente. Obrigado, viu? Nada. Ô Felipe, eu só fiquei com dúvida, tipo, nessa questão do vetor que se vê aí, que seja, por que dele ser o 1, que acho que foi hoje na aula da Viviana, ela falou do vetorzinho I, que ela tava falando negócio de coordenadas polares, só que ela falou que seria o vetor 1, 0. Qual que seria a relação ou a diferença? Eu não entendi, agora fez uma confusão. O vetor I, ele é o versor. Então, o vetor I, ele sempre aponta aqui para o eixo X. Então, o vetor I, ele é um vetor que tem a direção do eixo X e módulo 1. Então, ele vai ser o 1, 0. O J, então esse aqui é o vetor I, pode ser representado por esse chapéuzinho para indicar que ele é um versor. Tudo bem? Então, a gente fala que esse cara é versor. Provavelmente, eu acho que alguns de vocês vão fazer mecânica geral. E essa notação aqui é muito utilizada em mecânica geral. Tá? E para o eixo Y, a gente também tem um versor associado, que é o versor J.
Então, é o J chapéu. Que esse cara aqui é o versor 0 e 1. Esse aqui é o versor 0 e 1. Tudo bem? Basicamente, o que a gente está falando é que qual que é a direção qual que é a direção dessa reta? Essa reta a gente já viu que ela está inclinada em 45 graus. Então, se ela está inclinada em 45 graus, notem o seguinte, o vetor 1, 1 vai ser esse vetor aqui, ó. Que vai ser exatamente paralelo a essa reta. Então, a direção dessa reta é dada pela direção desse vetorzinho aqui, que é o vetor 1, 1. Esse vetor 1, 1, ele poderia ser escrito como I mais J, que é exatamente 1, 1, tudo bem? Basicamente isso. Então, aqui a gente está falando que esse vetorzinho V vai ser o 1, 1, porque eu sei que os vértices, eles vão estar sobre essa reta, que eles vão estar sobre essa reta vermelha, tudo bem? Eles vão estar sobre essa reta, cuja direção é dada por 1, 1. Foi por isso que eu falei que o vetor V é 1, 1, porque antes a gente tinha calculado a inclinação da reta que passa pelos focos. E a gente viu que essa reta tinha inclinação de 45 graus. Então, como ela tem inclinação de 45 graus, o vetor que descreve essa direção é o vetor 1, 1. Foi por isso que aqui eu não... Oi. Aí, tipo, um exemplo, no caso, se ela fosse o eixo focal paralelo ao eixo X, aí seria o 1, 0, né? O diretor Rapidinho. João, um segundo. É só porque a Lara fez aqui uma pergunta. Lara, a distância entre os dois focos vai ser 2C. E foi exatamente o que a gente falou. A distância entre os dois focos que a gente achou foi de 3 raios de 2. E, então, 2C é igual a 3 raios de 2. E aí, quando você passa o 2 dividindo, a gente chega nesse valor aqui de C. Desculpa, foi isso que você perguntou? É porque eu... Porque ele está querendo qual que é a coordenada do vértice. Tudo bem, então a gente precisa saber qual que é a coordenada do vértice. Então, como que você pensaria em calcular essa coordenada do vértice? Sem ser por vetor. Porque o vetor, eu sei que os vértices eles vão estar sobre essa reta aqui. E o vetor é só uma maneira inteligente de não precisar ter, tipo, pega um ponto genérico que pertence a essa reta, um ponto x, y, aí você vai calcular a distância desse ponto até a origem, aí você vai falar que essa distância tem que ser igual ao azinho que a gente encontrou. E aí você encontrará os dois vértices. Também dá para fazer. É só porque o vetor é um outro caminho. Tudo bem? Porque, olha só, vou comentar desse jeito rapidinho, olha só. Essa reta que passa pelos focos, né, ela passa aqui pelo ponto... É uma reta, deixa eu só ver aqui. Tá, 2, 5... Tá, então, y a gente pode ter... Vamos só calcular aqui a equação daquela reta, então, y menos y0 igual a m, x menos x0. Esse m aqui é 1, então, y menos, então, vou pegar esse cara aqui, menos 2, igual a x menos 1, y igual a x, mais 1, mais 3. Tudo bem? Então, essa daqui é a equação da reta que passa por... que passa por A e que passa por B, que contém os focos, tá? Então, essa reta vermelha que a gente desenhou aqui, a equação dela é justamente essa aqui, y igual a 3 mais, x mais 3. E aí, o seguinte, os vértices vão ser pontos que pertencem a essa reta e que distam azinho do meu centro, né? Então, o centro a gente viu tem coordenadas 1,5 e 7,5. Então, vamos pegar agora um ponto genérico, né? Então, se um ponto pertence à reta, então ele é da forma x mais 3. Aqui é a componente y dele, tudo bem? A única coisa que eu fiz foi substituir x mais 3. E o que a gente vai fazer? Então, esse aqui vai ser um ponto P. A gente vai calcular a distância do P até aquele centro. Eu vou chamar isso de O, que é esse O aqui, vai ser aquele 1,5, 7,5. E a gente vai pegar, então, a distância, né? A gente vai pegar, então, a distância
A distância de P até O. A distância de P até O vai ter que ser igual a A, que é o A, é exatamente a distância entre os vértices, né? Então, olha só, o A, se eu não me engano, vai dar raiz de 2 sobre 2. Vamos lá. A distância de P até o O vai ser raiz, né, de P é x, menos o O é 1/2, ali, ao quadrado, mais x mais 3, menos 7/3, ou 7/2, ao quadrado. Isso daqui tem que ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então, a gente eleva ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2. Então, quando a gente elevar ao quadrado, isso aqui vai para 1/2. Então, a gente vai ter x menos 1/2, quadrado, mais x, isso aqui vai ficar 6, vai ficar menos 1/2, igual a 1/2. E pronto. Aqui vocês conseguem resolver e vocês vão chegar em 2 valores para x. Por que 2 valores? Porque um valor a um vértice e o outro valor vai estar associado ao outro vértice. E aí vocês só precisam ir substituir e vocês encontram as coordenadas do ponto, tudo bem? Então, essa aqui seria outra maneira de encontrar as coordenadas do vértice. Eu estava querendo introduzir esse vetorzinho aqui, porque eu acho que, de modo geral, ele não é mais simples, mas, para mim, essa ideia aqui ela é mais intuitiva, de você calcular o vetor e você já tem a direção, e você só multiplica pela quantia que você quer e soma, então, e você somando vetores. Mas, para alguns, também pode não ser, então, estou apresentando esse outro método. Ficou claro como que deve... Assim, pessoal, eu fiz rápido, então eu não sei se os valores são certinhos desses daqui, tá? Mas a ideia é essa. Você pega um ponto sobre a reta, você primeiro calcula a equação da reta, que passa pelos 2 pontos, depois você pega um ponto genérico e calcula a distância do ponto até o centro. E esse centro não é o centro, não é essa origem aqui, tá? É esse centro aqui da hipérbole, que vai ser a média dos focos. Certo? Como achar as diretrizes? Ele pede as diretrizes? Tá. Pede, esse exercício pede tudo. A gente já tem a informação de... Primeiro, vamos... Pessoal, eu vou encerrar a gravação. Eu vou comentar como que a gente encontra as diretrizes e as assíntotas, porque é parecido, e aí eu vou encerrar a gravação, tá? Eu vou continuar ainda na chamada, mas vou encerrar a gravação, porque senão vai dar zica na hora de passar para o YouTube, tá? Então, olha só. A gente sabe que a reta diretriz, ela é perpendicular à reta que contém o foco da hipérbole, né? Então, um exemplo da reta diretriz, então vamos pegar, sei lá, esse foco aqui. Então, a gente vai pegar esse foco, e qual que vai ser a reta diretriz? Vai ser uma reta que passa por aqui assim. Tudo bem? Então, olha só, a gente já sabe que essa reta vai ter que ser perpendicular a essa, nesse caso, quando a hipérbole está centrada, está bonitinho, essa reta vai ser perpendicular ao eixo x. Só que, quando não está, a diretriz, ela vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Porra, mas isso aqui ficou muito torto. Mas entendam que vai estar perpendicular também à reta. Então, o que vocês vão fazer é, procurem a equação, né, da reta, a equação da reta não. Procurem o coeficiente da reta que é perpendicular à reta que a gente já calculou, que é essa reta que contém os focos, né? Então, a reta diretriz vai ser alguma reta que está perpendicular a essa reta que a gente acabou de definir, que é essa reta vermelha. Tudo bem? Então, assim, como que a gente vai achar as assíntotas? Vai ser parecido. Para a gente achar a assíntota, o que a gente precisa fazer é, a gente conhece, a gente sabe qual que é o valor desse Bzinho aqui. E eu sei que o Bzinho, basta eu pegar o vértice que eu encontrei e subir um valor de Bzinho para cima, né? E eu vou definir um ponto. E se eu descer a mesma quantia para baixo, eu vou definir o outro ponto. E esses 2 pontos vão pertencer às assíntotas. Ou seja, o centro sempre pertence à assíntota. Se eu conseguir definir esse ponto aqui, eu tenho 2 pontos, eu consigo definir a reta que passa por eles. A reta que passa por eles vai ser a assíntota. E como que eu faço isso? Lembra que eu estava comentando essa ideia de vetorzinho? Esse vetor V?
é muito simples, se a gente for trabalhar com essa noção de vetor V. O que a gente vai fazer é, vamos achar um vetor que seja ortogonal a esse Vzinho que a gente deu bem aqui. E o que vocês podem pensar é, vamos só fazer aqui um rascunho. Olha só, a gente tem o seguinte. X, Y, e a gente tem o vetor aqui. Esse aqui é o vetor 1, 1. Vamos pensar em um vetor que seja ortogonal a ele. Deixa eu fazer aqui de outra cor. Vamos fazer aqui o vetor que seja ortogonal a ele, tá? Então, olha só. Aqui, a gente já viu que é 45 graus. Se esses caras, eles são ortogonais, se aqui é 45, aqui também vai ter que ser 45. Porque 45 mais 45 dá 90. Porque eu sei que os eixos são ortogonais. Só que, se esse cara daqui é 45, esse cara aqui também vai ter que ser 45. E se a gente completar, esse cara aqui também vai ser 45. Tudo bem? Ou seja, esse vetorzinho vermelho, ele vai estar, tipo, só peguei o meu vetor Vzinho e negativei o eixo X dele. Então, esse vetor vermelho vai ser o menos 1 e 1. E vamos fazer aqui o produto escalar dele, só para vocês verem que vai dar ortogonal. Então, se a gente faz menos 1, 1 vezes 1 e 1, isso vai ser menos 1 mais 1, que dá 0. Ou seja, esses dois vetores são ortogonais. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer é, a normal, quando a gente pega esse vetor aqui e normaliza, a gente encontra simplesmente raiz de 2 sobre 2, menos 1 e 1. Ou seja, essa daqui é a direção do vetor que é perpendicular à minha reta vermelha. E o que eu vou fazer é, para eu descobrir qual que é esse ponto aqui da minha assíntota, eu vou pegar esse vetorzinho que a gente calculou aqui, que a gente pode chamar ele de U, só para ficar fácil a nossa referência. Então, esse primeiro ponto aqui da assíntota, ele vai ser simplesmente o meu B mais Bzinho, vai ser simplesmente, então, isso aqui já está ficando bem bagunçado, desculpa, pessoal. Esse primeiro ponto aqui, ó, da minha assíntota, ele vai ser simplesmente Bzão mais Bzinho vezes U, tudo bem? Ou seja, eu vou pegar nessa direção aqui, então eu vou pegar na direção perpendicular, que vai ser uma direção aqui assim, e eu vou andar um valor Bzinho, porque a gente já calculou esse Bzinho, e aí eu vou somar ao valor de B. Então eu vou estar fazendo partindo de B, eu vou fazer um deslocamento perpendicular, né, ao que eu estava indo. E essa daqui, quando vocês fazem isso, vocês vão ter exatamente a coordenada de um dos pontos que pertence a uma das assíntotas. E o ponto que vai pertencer a outra assíntota vai ser justamente o B menos B. Porque ao invés de eu subir, eu vou estar descendo. E aí vocês vão ter agora os dois pontos que pertencem às assíntotas e vocês têm também o centro dela. E aí vocês têm dois pontos, então eu teria, por exemplo, esses dois pontos, eu consigo calcular uma das assíntotas. Aí eu pego o centro e o outro ponto e a gente calcula a outra assíntota. E aí, porque eu tendo dois pontos, eu consigo montar a reta que passa por esses dois pontos. Exatamente. Se você tem dois pontos, você consegue calcular a reta que passa pelos dois pontos. Tudo bem? E isso daqui é muito parecido à maneira como a gente vai encontrar a minha reta que passa a minha reta diretriz. Por quê? Para a gente calcular a reta diretriz, a gente precisa saber qual que é a distância, né? Vamos olhar para o vértice. Então, eu vou fazer aqui outro desenho, porque isso aqui já está ficando muito poluído, já está tudo muito poluído. Então, tá. Mas eu espero que esteja ficando claro a ideia do exercício, tá? Então, a gente vai desenhar só um dos ramos da hipérbole. Tudo bem? Então, aqui tem um dos focos, aqui tem o vértice e aqui tem a reta diretriz. Tudo bem? Então, olha só. A hipérbole, ela é definida exatamente como sendo, aqui, ó, é exatamente a distância do A até o R. Então, sei lá, esse aqui vai ser um A, esse aqui vai ser um R, e esse aqui vai ser um foco. Tudo bem? Então, a distância de A até R vai ser a distância de A
até R vai ser E vezes a distância de A até F. É isso ou tá ao contrário? Deixa eu ver. Tá ao contrário. De A até R, isso. Tudo bem? Só que olha só, a distância de A até F, essa distância daqui é justamente o C menos A. E essa distância aqui, distância de A até R, eu sei que o A é o meu vértice. Então, essa distância daqui vai ser justamente essa distância aqui. Tudo bem? Então, olha só, essa distância que a gente pode chamar, sei lá, de Dzão maiúsculo, vai ser o seguinte, ó, C menos A vai ser E vezes Dzão. Então, Dzão vai ser C menos A sobre Dzão. Ou seja, eu sei que a reta, aqui agora, olha só, eu consigo encontrar esse ponto aqui. Por quê? É só eu pegar o vértice. Oi. Acho. DAF e DAR. Não, ali, excentricidade, Você né? teria que ser era pelo E, né? Vocês estão certos, pessoal. Eu tô comendo coisa aqui. Obrigado por avisar. Então, aqui vai ter um Ezinho, tudo bem? Então, o C a gente tem, o A a gente tem, o E a gente tem. Então, a gente consegue calcular esse D. Ou seja, primeira coisa, a gente consegue calcular esse D. E esse D vai ser a distância, né, do vértice até um dos pontos que pertence à reta diretriz. Então, olha só, lembra, esse ponto que pertence à reta diretriz, a reta diretriz vai interceptar perpendicularmente, né, a reta, o eixo, né, que contém os focos. Então, de novo, a gente vai fazer o mesmo esquema. Aqui a gente não pegou o vetorzinho V e multiplicou por C menos A e somou ao A. Aqui o que a gente vai fazer é pegar e multiplicar agora, a gente vai fazer, então, A mais C menos A, só que agora a gente vai somar essa distância D. E a gente vai multiplicar por um V. Por quê? Agora o que eu quero não é mais o vértice, eu quero passar um pouquinho do vértice. Só que esse passar um pouquinho não é uma quantia aleatória, não é uma quantia arbitrária. A gente calculou exatamente quanto que é esse pouquinho que eu tenho que passar. Então, por isso que eu estou somando esse D aqui. E esse Vzinho é o mesmo, tá? É o vetor que está paralelo a essa reta vermelha. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai ter a coordenada desse ponto aqui, ó, que vai ser justamente a intersecção da minha reta diretriz com a reta que passa pelos focos. E a gente sabe que a reta tem que... Oi. Eu não posso pegar o vértice e facilitar um pouco essas contas, que aí eu só pego o valor de A, né? Pode, sim. Então, ó, o que o Guilherme falou é, ao invés da gente considerar partindo do A, a gente considera partindo do vértice. E vai ser a mesma coisa. Então, a gente vai pegar aqui o vértice e agora a gente vai somar D vezes V. Ou seja, eu vou estar pegando, eu vou andar um pouquinho, né? Então, esse aqui vai ser o vértice de A. E aí, para o vértice de B, vai ser alguma coisa parecida. Vai ser vértice de B menos D vezes Vzinho. Notem que a gente precisa do menos para indicar que agora eu vou estar andando para trás. Tudo bem? Que a minha reta diretriz vai estar um pouquinho antes do meu vértice. Tudo bem? Então, de novo, dá para fazer usando esse conceito, essa ideia aqui. De novo, agora a gente vai calcular, né, a coordenada desse ponto aqui, x é x mais 3, não para esse centro. Na verdade, até daria para calcular a distância para o centro, né? Porque se a gente sabe a distância, a gente consegue calcular essa distância daqui, ó. Então, essa distância vai ser justamente o A menos o Dzinho, que vai ser A menos C menos A sobre E. Tudo bem? Então, se a gente conseguir calcular essa distância daqui, o que a gente vai fazer é, ao invés de igualar essa distância a Azinho, a gente vai igualar a A menos D. Tudo bem? E faz os mesmos passos e a gente vai achar as coordenadas... mas lembre, o que a gente está encontrando é as coordenadas dos dois pontos onde a reta diretriz intercepta o foco. A reta que passa pelos focos. Tudo bem? Ô, Felipe.
Oi, Você pode voltar lá na posso? luzinha? Que nem a gente faz o vértice de A, que a gente achou há um tempo atrás, mais esse D, que a gente encontrou agora, vezes o vetor diretor da reta que une os focos. E aí a Isso. gente vai achar a coordenada do ponto que está na reta, está no eixo focal, né? E na diretriz. Isso. Só que fazer o vértice A mais o D vezes o V e fazer o vértice B menos o D vezes o V não vai dar o mesmo ponto? Não, Vão dar pontos porque diferentes? isso. Ó, quando a gente faz o A, que é esse ponto aqui, mais quando a gente faz o vértice A mais o D, a gente vai encontrar, o D vai ser um valor pequenininho, então vai dar aqui assim. Então a gente vai ver que a reta vai passar, sei lá, mais ou menos aqui assim. E quando a gente faz o B menos, a gente vai estar pegando o vértice do B, né? Então a gente vai estar pegando esse ponto aqui, subtraindo um valorzinho de D, e vai estar pegando a outra reta diretriz. Elas não vão dar a mesma reta. Tudo bem? Fechou. Eu sabendo, porque eu sei que y igual a x mais 3 é a reta que passa nos focos 1 e 2. Se eu Que é essa sei reta que... aqui, né? Exato. Aí eu não poderia... Eu sei que a reta diretriz é perpendicular a ela. Só que eu não sei aonde que ela vai ser perpendicular, né? Esse que é o problema. Então, é exatamente isso. A gente já sabe que se você tem dois pontos no espaço, só passa uma única reta. Só que se você dá um ponto e uma direção, só existe uma única reta que passa por aquele ponto com aquela direção. E notem o seguinte, a gente definiu uma direção que é perpendicular à reta que a gente já tem. Então, se a reta está inclinada em 45, a gente vai ter que ter... A reta que vai ser perpendicular a ela vai ter uma inclinação de 135, porque eu estou somando 90. Tudo bem? E aí a gente tem uma direção, que é justamente essa direção perpendicular, e a gente tem um ponto. Então só vai existir uma única reta diretriz, que é perpendicular à reta que passa pelos focos, e que passa justamente por esse ponto onde a gente calculou que vai ser a interseção. Tudo bem? Fechou. Então, o aqui, V que ó. eu uso vai ser aquele mesmo, né? Raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, né? Isso. Ediraldo, o que você perguntou, qual é o nome para esse vetor V? Você pode falar que é o vetor diretor da reta que une os pontos, os focos, né? Então, você pode até falar que esse vetor está normalizado, então, o comprimento dele é 1. Tudo bem? Então, pessoal, com isso a gente meio que encerra, pelo menos a A. Então, encontrar os vértices, a gente já viu como. As diretrizes, a gente já viu que a gente vai ter que encontrar primeiro o ponto e depois pegar a reta, né, que é perpendicular e que passa por aquele ponto. As assíntotas, a gente já viu que a gente vai ter que definir, que a gente vai ter que encontrar esses pontinhos aqui, que está acima e abaixo, a gente já viu que é só pegar um vetor que é perpendicular de comprimento 1, somar B, então eu obtenho esse ponto, subtrair B, eu vou obter o outro ponto. E as assíntotas vão ser justamente as retas que passam por esses pontinhos e que passam pelo centro. E aí, e as assíntotas dessa hipérbole, e a gente acha tudo. Ou seja, por mais que ela esteja rotacionada, a gente só vai precisar ter um pouquinho de cuidado, né, para escrever essas equações, tá? Mas assim, de novo, não precisa saber rotação. Dá para resolver essa questão toda aqui sem saber rotação. Tudo bem? Ô, Felipe, rapidinho. Falar que o vetor ele é menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa de eu falar que ele é menos 1 e 1? Não, porque esses vetores eles não têm comprimentos iguais. Então, se eles não têm o mesmo comprimento, não tem como eles serem iguais. Mas você pode falar que esse vetor aqui, ó, que a gente encontrou, que é esse vetor aqui, ele vai ser exatamente igual, tá, a esse vetor aqui. Menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Eu entendi o que você estava querendo dizer, mas assim, só toma cuidado com esse detalhe. O menos 1 e 1 não é igual ao menos raiz de 2 sobre 2, vírgula raiz de 2 sobre 2. Eles são paralelos. E é esse que eu vou usar para achar o Isso. ponto da assíntota, né? Menos Isso. raiz de 2 sobre 2, vírgula raiz de 2 sobre 2. Fechou. Isso, porque a gente sabe que esses pontos aqui, que esse vetor ele vai estar exatamente perpendicular. E eu mostrei que ele vai estar perpendicular aqui, né? Olhando, vocês vão ver, quando vocês verem rotação de pontos, isso aqui vai ficar bem mais simples. Então, vocês vão bater o olho e vão ver. Tá, o vetor que é ortogonal a esse, pode ser dado por essa forma aqui.
menos 1 e 1, ou outro vetor que também seja ortogonal, que no caso seria esse vetor aqui, que é o 1 menos 1. Se vocês fizerem um produto escalar, vai dar a mesma coisa, vai dar 0. Tá? Mas vocês poderiam usar qualquer um deles, tá? Mas, por convenção, a gente usou esse daqui de cima. Pessoal, eu preciso encerrar a gravação, tá? Porque interromper a gravação.